Lia Luft está de livro novo. Apesar de produzir constantemente, seja através de ensaios ou artigos, fazia 13 anos que a Lia não publicava um romance. E agora ele já está nas livrarias, O Tigre, na sombra da editora Record. Por isso a gente conversa hoje com a escritora e tradutora Lia Luft. Prazer conversar contigo, Lia. Prazer conversar contigo também. Tu não lançava uma ficção desde 99 com O Ponto Cego. Por quê? Esse tempo foi o tempo do livro surgir ou foi o tempo da Lia ensaísta e articulista? Sinceramente, eu não sei. Na verdade, eu publiquei ficção, só contos, que é O Silêncio dos Amantes. Eu acho que, sei lá, de 2008, 2009, eu não tenho bem certeza. Quer dizer, isso aí foi ficção também. E, no fundo, eu era para sair um romance. Só que depois, por alguma razão, em vez de dividir em capítulos, eu acabei armando contos e ficou, enfim, um livro de contos. Eu também não sei por que tanto tempo, eu brinco dizendo que o vento sopra quando quer, né? Eu nunca planejo o meu trabalho. Eu sou dos escritores como não devem ser os jovens que querem ser escritores, né? Eu não planejo nada, a coisa vem. Eu sei que está dentro de mim e que um dia vai querer sair. Então, isso eu digo, o vento sopra quando quer, o livro surge quando quer. E o gênero também. E o gênero também, eu nunca me forço, eu não me policio, né? Quando eu voltei do Rio, em 88, eu fiquei 6 anos sem escrever, sem publicar nada. Achei que eu tinha ficado muda, eu digo, bom, já publiquei bastante, não vou mais escrever nada, só vou traduzir. E depois surgiu o romance A Sentinela, em 94. Então, eu acho que talvez seja cíclico. Eu gosto muito também desses livros que eu escrevo, de ensaios, que eu digo ensaios não acadêmicos, né? Que começou com o Rio do Meio, acho que em 87, uma coisa assim, depois Perdas e Ganhos, e depois eu tenho a impressão que A Riqueza do Mundo, que é um jeito diferente de falar com o leitor, né? De não falar por personagens e por fatos, mas falar diretamente, né? Tipo, falar ao pé do ouvido, gostei, continuei fazendo, mas também continuei fazendo poesia, porque tu vês em todos os meus livros dos últimos muitos anos, cada capítulo abre com um poema que eu faço para aquele capítulo. Uhum. Também continuei fazendo poesia. Tu tem uma diversidade muito grande na produção, Tem, né? tem Inclusive infantil, com livros infantis, tem né? infantis, Histórias da Bruxa Boa, Volta da Bruxa Boa, Criança Pensa. E agora eu estou projetando um, não sei se vai sair, que seria Dicionário Divertido da Bruxa Boa, que seriam verbetes, como se uma criança falasse, inventasse assim, nada a ver com o dicionário conhecido. E depois eu quero escrever de novo um desses ensaios que eu vou chamar Os Velhos e os Moços, sobre um tema que me apaixona e que eu trabalhei muito no Ponto Cego e em outros livros, que é a passagem do tempo, né? Porque a gente hoje tem condições de viver mais tempo, e é tão pressionado, né? Porque nós vivemos num mundo de receitas, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer exercício, tem que caminhar, tem que fazer isso, não pode isso. Então a gente, na verdade, vive mais tempo, vive bem mais tempo, mas eu acho que com pouca liberdade, muita receita, como ficar velho, como fazer. Um pouco sobre isso, sobre o terror das mulheres, sobretudo com relação à velhice. Ao envelhecer, né? Ao envelhecer, quer dizer, velhice, envelhecer. Né? Então aí diz, ali é contra a cirurgia plástica. Não, eu também fiz há 30, quase 30 anos atrás, 20 anos atrás, um pequeno lifting, porque eu estava com 50, com um cara de 70, por uma série de coisas que tinham acontecido na vida, eu fiquei muito abatida. Depois não mexi nunca mais. Agora eu vejo assim que às vezes vem uma mulher na minha direção, me abraça, oi Lia, e eu a reconheço pelo olhar ou pelo tom da voz, porque nada mais nela é dela, como diz o menininho do Ponto Cego. Quer dizer, esse assunto me fascina. Esses livros de ensaio, Lia, marcaram, eu tenho a impressão que marcaram a tua carreira literária. E eles marcaram também a tua vida pessoal, no sentido de que, através destes livros, as pessoas buscam até, às vezes, orientações, né, de vida nesses teus livros. E esse leitor tenta se aproximar de ti, né, como escritor. Todo leitor tenta. Mesmo os romances, sempre o leitor tem uma identificação muito grande com o que eu escrevo. O engraçado foi que as pessoas que não liam ficção, depois de ler, por exemplo, O Rio do Meio, A Riqueza do Mundo e outros, começaram a procurar meus livros de ficção. É uma coisa bem interessante. Eu sou muito fechada, eu vivo muito quieta na minha casa, eu não tenho muito contato com os leitores, né? Eu recebo e-mails, não respondo sempre, eu não participo praticamente de feiras, de congressos, eu sou cada vez mais, me reservo, é o meu jeito de ser, eu acho que tem que acontecer, é o livro com o leitor, né? Claro que quando me pedem autógrafo, eu faço lançamento, ou na rua, no supermercado, eu acho legal a pessoa, né? Nossa, outro dia eu fui
Entrei numa loja do Iguatemi para consertar uma coisa no meu celular e quando o rapaz depois viu meu nome, disse, senhora é Lia Luft, é escritora? Ai, minha mãe é sua fã, dá um autógrafo para ela. Tal. Isso é muito simpático, mas eu não tenho muito, eu sou muito fechada, na verdade. Eu me dou o luxo de ficar muito quieta. Uma vez tu me dissesse que a tua coluna na revista Veja teve um significado importante de te aproximar tanto da questão de escrever rotineiramente dos temas do cotidiano. É verdade, então fez um pouco parte, assim, porque é uma maneira, é um exercício muito bom. Primeiro que eu tenho que escrever 3.900, acho que 87, uma coisa assim, caracteres. Então isso é uma disciplina. Eu sou super contra qualquer disciplina, eu não gosto de disciplina. Mas é uma disciplina e me ajuda, né? E tenho que escrever a cada 15 dias. E, por outro lado, tem a ver também com essa história desse tipo de ensaios. Eu publiquei algumas crônicas, alguns artigos em livro. É uma outra maneira de me aproximar de um outro leitor. E eu abri o leque, porque eu me lembro que quando a Veja me convidou, eu perguntei, primeiro eu não quis. Aí depois eu perguntei, quantos assinantes tem a Veja? Isso faz quase 10 anos. Naquele tempo era 1 milhão de assinantes fixos, mais uns 350 mil que compram em bancas. Eu disse, mas Deus me livre. Depois aquilo eu incorporei, né? A gente aprende a se defender psicologicamente. Hoje eu escrevo como se fosse para uma pessoa só. Mas logicamente que abre muito campo de eu poder partilhar com outras pessoas as coisas que eu penso. Que são os temas do dia a dia, né? Um pouco temas do dia a dia, mas às vezes eu também falo dessa questão da ética, a questão da vida, do desperdício da vida, a questão familiar também, né?